Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast Café Com, nesse lugar maravilhoso. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou falar do estúdio e não vou falar do café. Ok. Pode ser? Aqui nesse lugar maravilhoso no estúdio, Realize! Último andar do Cadima Shopping, procure a Paty, Hugo, vem cá gravar o seu podcast, o seu cursinho, sua consultoria, vem cá se tornar um profissional. Você pode usar podcast ou você pode usar esse estúdio para evangelizar, para formar e para aprender muita coisa. Não fique de fora dessa porque a gente está aprendendo aqui, gente. É verdade. Com essa mesa maravilhosa da nossa queridíssima, adoradíssima, amiguíssima padaria Master Pão, ponto final do Jacina, Chácara do Paraíso, perto da creche. Não fica de fora dessa, procura a Elisa e o Fábio e corre lá, gente. Hoje tem bolinho de chocolate. Capricharam demais. Hoje tem pãozinho de leitinho, hoje tem rabanada. Ô, gente. Capricharam, gente. Gente, nem é Natal ainda, eu nem tô ouvindo a musiquinha da Líder Magazine. Já melhor rabanada da cidade, gente. Com certeza. E aqui nesse estúdio hoje, Grazi, já estou passando a bola, porque hoje nós temos... Meu Deus. Café com bispo. Com muita alegria também. É uma honra receber aqui nosso sexto bispo diocesano, né? Sexto bispo da Diocese de Nova Friburgo, Dom Pedro Cunha Cruz. Seja muito bem-vindo aqui nessa mesa, sinta-se acolhido. E a sua bênção, Dom Pedro. Deus abençoe você, Grazi, abençoe a todos aqueles que nos acompanham. Amém. Dom Pedro, geralmente a gente às vezes apresenta um pouco, né, o convidado, mas eu queria que o senhor se apresentasse, né? O senhor é bispo, mas quem é a pessoa? Quem é Pedro? Pedro. Olha, o Dom Pedro vai falar de quem é Pedro, né? Olha. Um jovem que pensava sempre estudar na zona norte do Rio de Janeiro e seguindo a carreira ou militar ou de jogador de futebol. Em um determinado momento, um padre que ainda está vivo no Rio de Janeiro, Monsenhor Manuel, me manda conhecer o seminário na década de 70, mais especificamente no ano de 76. E depois, então, eu conheci o seminário, que eram encontros vocacionais a cada 15 dias, o seminário São José do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro do Rio Comprido, né? Sim. É um dos seminários tricentenários, está fazendo quase 300 anos agora. Meu Deus. E eu me encantei com todo o trabalho vocacional de um padre que faleceu recentemente, o Monsenhor José Mazini Rodrigues. E eu falei, gente, será que Deus quer que eu seja padre mesmo? Mas eu já me encantei com dois padres na minha vida. O meu pároco, que mandou conhecer o seminário, e esse padre que era o responsável pela pastoral vocacional. E eram muito jovens, diversas partes do Rio de Janeiro, né? E nesse encontro, onde ele falou da vocação de Abraão, eram mais de 35 jovens, né, indo pela primeira vez, ele perguntou depois da palestra, quem aqui pensa ser padre? Eu respondi para o padre, olha, eu penso em ser militar ou jogador de futebol. Eu não vim aqui para ser padre. Eu vim conhecer o seminário e já gostei, porque vi muito jovem, vou fazer muita amizade, e tem um futebol maravilhoso depois do almoço, que me encantou muito, né? Então, Atleta. o padre falou assim, não, você não se preocupe, não, você não precisa ser padre, querer ser padre agora não. Conheça primeiro o seminário. E eu fui conhecendo. Aí fiz os encontros 77, 78, 79, né? 3 anos fazendo discernimento vocacional. Eu falo que Santo Agostinho levou 3 anos para se converter e ser batizado, né? Eu falo que, no meu caso, eu fiquei 3 anos para poder conhecer o seminário e me decidir pelo seminário. Sim. Aí eu entro no ano de 1980, coincidiu com a vinda do Papa São João Paulo II ao Brasil, tive a grata satisfação de estar na missa no Maracanã, no gramado com ele ordenando vários padres da América Latina, e aquilo foi assim uma força motriz para alavancar a minha vocação sacerdotal. Ali consolidou, né, a visita de São João Paulo II, era um papa muito carismático, né? Eu estive com o santo. E depois, quando eu fui estudar, vai chegar essa etapa da minha história, né? Tive muitas vezes com ele, né? E aí, depois disso, foi aumentando o número de vocações do Brasil. O Brasil vivia uma crise vocacional muito grande, sobretudo na década de 70, né? Início de 80, por conta
da interpretação dada em relação ao Concílio Vaticano II, Sim. que infelizmente arrefeceu muito as vocações, né, dentro do modelo que a igreja precisava naquele momento, mas a passagem de São João Paulo II no Brasil deu aquele boom vocacional. Ali eu falei assim, de fato, aqui eu acho que Deus quer que eu seja padre mesmo. Quando eu concluí o ensino médio, surgiram outras oportunidades para eu entrar na Escola Naval e também seguir um concurso no Banco do Brasil. Mais especificamente, 2 professores meus queriam que... Um era funcionário do Banco do Brasil e dava aula de contabilidade no ensino médio na minha escola particular, que era uma escola religiosa, e o outro era um professor de Química da Escola Naval do Rio de Janeiro, e gostou muito de mim, falei, faz a inscrição. Eu cheguei a fazer a inscrição, mas no dia de fazer a prova, eu pedi que Deus me desse um sinal. E eu senti aquele torpor, não senti o ânimo. E minha mãe perguntou, você não vai fazer a prova da Escola Naval? Estava tão animado. Falei, mãe, eu estou desanimado. Alguma coisa está dizendo para eu não ir. Não estou motivado. E desisti. Aí eu comecei a perceber que ali Deus queria que eu fosse para outro caminho mesmo, né? Sim. E então eu fui, continuei a minha trajetória vocacional, fiz o meu curso de filosofia, me encantei muito com a filosofia, e quando eu vou passar para a teologia, eu falei para o senhor bispo, eu fiz o vestibular para a Universidade do Estado, vocês devem ter visto meu currículo, né? Sim. E aí eu falei assim, eu gostaria de continuar estudando filosofia. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você começa a cursar a teologia, na parte da manhã, e à noite, então, você faz na UERJ o curso de filosofia, mas pegando poucas matérias. 3, 4 no máximo. E assim eu fui fazendo. Sim. O senhor fez 2 faculdades Fiz ao mesmo 2 tempo? faculdades simultaneamente, uma de manhã e outra à noite, né? Nossa. Uma do seminário e a outra... do seminário. Comecei a teologia e fazia o curso de filosofia à noite. Concluí. E aí eu sempre trabalhei muito na formação e motivando muito a pastoral vocacional, a vocação dos jovens, né? Então me ordeno no ano de 1990, 4 de agosto, dia do padre. Dia do padre, né? A primeira turma do Rio de Janeiro se ordenar no dia do padre. Ai, meu Deus. São João Maria Vianney, né? Data linda. É uma data muito significativa para todos nós padres, né? E aí, depois de 6 meses trabalhando numa paróquia, que eu sonhei tanto construir ali, ó, era uma capelinha pequenininha, né? Então, mas tinha um terreno muito grande, então vieram aqueles sonhos de padres jovens, né? Vamos construir isso, vamos construir aquilo. Aí, depois de 6 meses, o bispo fala assim, você vai voltar para o seminário para ser formador dos seminaristas. Então, eu fico como reitor do Seminário Propedêutico durante 3 anos e, ao mesmo tempo, diretor de estudos dos alunos. Sim. E no ano de 1993, então, o seu cardeal me manda estudar em Roma, fazer o mestrado e o doutorado em filosofia. E aí, tendo feito o doutorado, o bispo falou assim, você não vai voltar agora, você vai continuar aí para fazer um outro curso. Porque eu já fazia 2 faculdades, né? Para fazer outro curso era mais fácil. Que curso é esse? De teologia fundamental, porque foi nomeado um padre que vai ser bispo auxiliar aqui no Rio de Janeiro e nós não temos ninguém formado nessa área. E essa área precisa muito de um filósofo, porque é o conjugar da fé e razão. Uau. Aí eu fiz o mestrado na Universidade Gregoriana, né? E quando eu volto ao Brasil, em 1998, começo a lecionar no seminário. Fui diretor do Instituto de Teologia da Arquidiocese do Rio, professor na PUC, né? Depois professor também no São Bento e tal. A minha vida foi um pouco misto de uma veia pastoral com uma veia acadêmica. Então, sempre conjuguei esses 2 aspectos. Eu falo, a minha primeira vocação é a vocação sacerdotal. E a segunda, que Deus me deu, Deus é tão generoso, né? Que me deu 2 de uma vez só, é a vocação ao magistério. Então, dele nunca me distanciei. Eu lecionei até 2015, quando fui nomeado depois para o sul de Minas Gerais, né? A Diocese da Campanha. Mas antes disso, deixa eu falar a minha vocação. A minha vocação, quer dizer, episcopal, como sou hoje, né? Em 2010, eu estava muito bem, né, na paróquia, lecionando na PUC, no seminário, eu era pároco na paróquia de Santa Rita, no centro da cidade, perto do Mosteiro de São Bento. Sim. E um belo dia, saindo da Universidade Católica, o cardeal Dom Arani, que esteve aqui na minha posse, falou assim, o senhor poderia passar aqui no meu gabinete? Eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, acho que o bispo já vai me tirar da paróquia, eu estou há 8 anos numa paróquia, né? E geralmente o padre fica em uma média de 6 anos. Uhum. Então eu já fui psicologicamente preparado. Mas ele estava insistindo nas ligações. E o trânsito ali é muito caótico no Rio de Janeiro, né?
Quando eu cheguei lá no gabinete dele, ele falou assim: o senhor está vindo da aula da PUC? Sim. Está gostando do curso? Sim. Que matéria você está dando? Eu falei a matéria que estava lecionando. Ele falou: como está na paróquia? Eu falei: pronto, agora já vem a notícia. Adeus, paróquia. Eu estou me despedindo da paróquia, né? Deu vontade de falar assim: eu já sei, o senhor vai me dar uma nova missão. E ele falou assim: que bom que você está bem na paróquia e também na atividade docente, mas eu tenho uma carta aqui para o senhor. Aí abriu a pastinha lá e me deu uma carta. Eu falei: aqui é a carta já com a provisão me mandando para outro lugar, né? Mas aí quando eu vejo a carta do Papa Bento XVI me nomeando como bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Isso em outubro, está fazendo agora, com tempo, 15 anos. Outubro de 2010. Meu Deus. Aí eu falei: não, dona Ani, será que é para mim mesmo? Porque tem 4 padres, tem quatro padres Pedro aqui na Diocese do Rio de Janeiro. Deve ser para um desses aqui, eu não sou não. Eu falei: não, é para você mesmo. Ele falou: mas eu estou tão bem como padre, tão bem como professor, né? Eu falei: não, mas o Senhor Deus escolheu o Senhor mesmo. Aí eu falei: meu Deus, a gente fica impactado, né? Aí eu falei: o senhor me deixa rezar 1, 2 dias, né? E tal. Eu falei: pode rezar, depois você responde ao Papa, não é a mim não, é ao Papa. É a igreja que está chamando, através do Papa. Aí eu saí dali, já fui para a capela, com as pernas trêmulas, né? E aí fiquei rezando ali, fiquei rezando, uns 3 dias rezando. E ele mandava mensagem para mim, eu falei assim: eu ainda estou fazendo um retiro espiritual antes da minha resposta. Mas responda, Deus vai ser sua força, não sei o que. Espere, não atrapalhe meu retiro. Então, conversei muito com Deus, rezei muito, aquela coisa. Né? É um chamado de uma grande responsabilidade. A gente sabe que o Ministério do Serviço, né? Muda completamente, né? Uma mudança radical de vida, muito. Aí eu falei: não, Deus, se está me chamando, eu falei, a minha preocupação é dizer assim: será que eu vou dizer um não para Deus? Eu disse um sim quando ele me chamou para entrar no seminário e ser padre. Eu disse sim na minha ordenação sacerdotal, né? Aí eu poderia ficar depois uma pessoa idosa com aquela peso na consciência de que disse um dia não a um chamado que Deus me fez na igreja. Sim. Eu falei: então é melhor dizer sim. Eu falei: vou dizer sim. É verdade. E aí depois o cardeal falou: não tenha medo de dizer sim, porque você vai ser certamente ordenado com outros 2. Porque tem mais de 2. Eu não podia saber quem, ele não podia dizer quem era. Quem eram os outros 2? Me ajuda aí. Meu pai. Não eram os outros 2 Pedros. Pois é. Outros 3, que eram 4 na diocese. 4 padres Pedros na diocese. Mas aí ele falou uma coisa muito interessante: olha, eu acho que você tem vocação para ser porque você não quer ser. Os melhores bispos são aqueles que não queriam ser bispo. Perfeito. Aí eu fiquei, eu não sei qual é a resposta dos outros, mas enfim, respondi positivamente, me ordenei no dia 5 de fevereiro de 2011, porque estava encerrando toda a parte acadêmica, né? Eu fui nomeado praticamente no final do ano, né? Outubro de 2010. Então, para gente que é acadêmico, tem que fechar semestre, prova com alunos, lançar nota, aquelas coisas todas que o professor tem que fazer, né? E fomos ordenados, então, em 5 de fevereiro, eu, Dom Paulo César, que está em Brasília, o cardeal de Brasília, e o Dom Nelson Francelino, que está em Valença. Dom Nelson ainda trabalhou com a juventude durante muito tempo, né? Então, aí fomos ordenados nós 3 juntos, eu fiquei 4 anos e meio como bispo auxiliar. E aí entra Papa Francisco. Onde entra Papa Francisco nessa história? Ele veio mexer comigo. Ele gostava muito de dizer assim: a gente precisa sair da zona de conforto. Também acredito. Temos que desinstalar os padres e bispos. E eu estava quietinho no Rio de Janeiro, né, trabalhando tranquilamente, como professor ainda, que eu lecionava ainda no seminário, né? E aí o Papa Francisco me nomeia para o sul de Minas Gerais, Diocese da Campanha. Eu falei: onde é isso, meu Deus do céu? Aí depois fui olhar aqui, ele vi que era a região da Estância Hidrominerais, né? A cidade de Caxambu, São Lourenço, Lambari, Cambuquira, toda aquela região de parque de águas, compreendia a Diocese da Campanha, e fiquei lá 10 anos, né? Quando eu cheguei lá, a cidade tem 16 mil habitantes, um pouquinho mais, e eu falei: meu Deus, será que eu vou conseguir ficar aqui 6 meses? Eu venho de uma metrópole,
como o Rio de Janeiro. Totalmente É uma diferente. cidade pacata, com 16 mil. Então, depois da minha posse, tanta gente na cidade, né? Tantos amigos que foram. Quando cheguei à tarde, eu descansei um pouco na acordei, olhei para a janela, a cidade estava deserta. Porque o povo gosta muito de ir para as roças. Como o povo nosso que vai para a serra e para o mar, Sim. lá eles vão para os sítios, para as fazendas, né? Descansar o fim de semana. Então, só havia movimento na hora da missa na catedral. Meu Deus. Aí eu falei, se Deus me der a graça de eu ficar aqui 6 meses, eu posso ficar o tempo que Ele quiser. E de fato, os 6 meses foram... São os desafios, as cruzes da missão, Sim. né? E a gente vai sendo provado, Deus manda a gente para lugares desconhecidos, mas sempre gosto de dizer, mas nunca desprovido da sua graça, da assistência do Espírito Santo, né? Então aí eu fui trabalhando, né? Então, e tudo aquilo que eu fiz depois de 10 anos, fiquei 10 anos, né? Teve a missa de despedida lá no dia 11 de julho. Eu tomei posse no dia de São Bento Abade. Falei, olha, um dia muito rico e significativo na história da igreja. Né? Falei, Pai São Bento, me ajude aí, Pai São Bento. Eu tô aqui, olha. Então. E aí foi assim, né? Eu fiquei 10 anos lá, muita construção de uma igreja muito bonita. O catolicismo em Minas Gerais, ele tem um capítulo à parte. É um povo muito fervoroso. Quando eu saí de lá, eu falei assim, eu aqui mais recebi do que dei. Mais aprendi do que ensinei. Porque a gente aprende muita coisa com o povo também de Deus, né? Verdade. O amor à igreja, a reverência à figura do bispo, do sacerdote, né? A resposta pastoral que eles dão, né? Qualquer coisa que o padre queira mobilizar, todo mundo se sente igreja. Então é uma comunidade muito ativa, né? Aquele conceito de comunhão e participação do Concílio Vaticano II, a partir da Lumen Gentium, se faz muito presente no catolicismo mineiro, né? Aí agora nós tivemos o último censo de 22, que comprovou isso, sobretudo na nossa região do sul de Minas. Nós tínhamos lá 49 municípios e 3 distritos. Então, fazendo uma média desse censo de 2022, de todos esses municípios, nós estamos com uma média de 80% de católico na região. Nossa. Uau! Tem cidade lá que chega a bater 90% católico da população. Meu Deus, nossa. Que benção. Então é uma coisa muito... Semana Santa é muito vivida, uma coisa impressionante, né? Muito piedosa. Confesso que eu tenho um sonho de ir Semana Santa para lá. Por isso, pra Vale nosso muito, sul. vale muito a pena. Então, foi um pouco a trajetória e depois então entra Papa Leão. Olha quantos papas já passaram na minha vida, hein? De João Paulo II ao Papa Leão. Isso, meu Deus. Aí eu tinha celebrado uma festa lá, no finalzinho de junho, chamada Pentecostes Diocesano. Reunia mais ou menos em torno de 7 a 7.500 pessoas. É um evento organizado pela Renovação Carismática Católica de lá. Uhum. Tornou-se um evento patrimônio imaterial do município de Três Corações, que é a cidade onde nasceu o Pelé. Né? E aí nós fazíamos esse ginásio chamado Pelezão. E aí um evento magnífico. Terminou no domingo, fui celebrar a missa. O Núncio me liga na segunda-feira. Ai, Jesus. Aí com a mesma pergunta, como é que está a diocese? A diocese está muito bem. Nós tivemos um evento ontem, seu Núncio, reunindo mais de 7.000 pessoas, chamado Pentecostes Diocesano, um primor nesse ano da Esperança, Jubileu da Esperança. E aí ele falou assim, sim, pois é, eu tenho aqui um anúncio para o senhor que veio do Papa Leão. Ai, meu Deus. Aí eu falei, meu pai, o senhor foi nomeado para Nova Friburgo. Para Nova Friburgo, Rio de Janeiro? O senhor vai voltar para o seu estado de origem. Aí falou dos dados estatísticos do censo de 2022, né, e tal. E falei, olha, senhor não... Aí não deu tempo de dizer, posso rezar? Né? Eu falei, eu tenho que... Não, pode responder até quarta-feira. Mas quarta-feira, não, estou com um compromisso aqui. Na outra semana, então. Podemos marcar para o dia 2 a publicação, 2 de julho? Eu falei, tá bom, podemos, né? E veio a minha nomeação para Nova Friburgo. Qual é a minha relação com Nova Friburgo? Eu, durante o período de Dom Alano aqui, eu tinha voltado de Roma em 98 e 99, 2000, precisava de professores aqui, de filosofia e teologia, o seminário de Duas Pedras, né? Como vocês devem conhecer. Rosa Mich. E aí eu comecei, lá em cima, comecei a lecionar
Lá, muito bom, mas quando chegava o mês de maio, junho, começava o frio. Meu Deus do céu. Aí começava aquele frio, a casa úmida. Aí o professor e padre sofria ali, né? Mas cumpria a missão, né? O foco é exatamente. Então a minha relação foi essa. Depois, bom, enfim, quando o Núncio me falou, eu falei, olha, eu tenho até um padre que se ordenou comigo, né? Está presente na Diocese de Nova Friburgo, o padre Roberto Pinto. E também muitos outros. Muito querido, padre. Ó, então, pois o senhor sabe que mora aqui. Exatamente. Então. E aí foi um pouco dessa experiência. Bom, Deus está me mandando, né? A gente não pode fazer conta da nossa vida. Mas é interessante que quando eu fui nomeado bispo, antes da ordenação, eu fui falar com o cardeal que me ordenou padre, que era o cardeal Salles, né? Ele falou assim, nunca diga não à igreja. Mas agora que o senhor já disse sim, eu vou lhe dizer uma coisa. É uma mudança radical de vida, ser bispo. Porque você já não pode... Você vai ser mais da igreja e menos seu. Sim. Porque a gente não pode ter nenhuma previsão, nenhum programa de vida. E ele que saiu lá do Rio Grande do Norte, né? Foi para a Bahia, da Bahia veio para o Rio. Então, ele podia falar com toda a propriedade. Com toda a propriedade, né? E eu que saí do Rio, fui para Minas, agora voltei para aqui. Para o estado do Rio de Janeiro, mas na Diocese de Nova Friburgo, né? Então essa é um pouco a minha trajetória. Eu ordenei lá na Diocese onde eu vim 22 padres e 5 diáconos transitórios, né? E 10 religiosos, padres religiosos, diocesanos 22, religiosos 10, diáconos permanentes 22 também, diáconos permanentes, e 5 diáconos transitórios. E quando o bispo chega lá, o novo bispo, ele vai encontrar a diocese toda arrumadinha, vai ter 5 padres à disposição. Ele vai ordenar 5 padres. Opa, que bom! 5 novos padres. Temos 118 padres numa diocese que são 72 paróquias e 2 santuários, né? 2 santuários. Nós temos aqui 60 paróquias. Eu falei, o seu Núncio, o senhor está me dando uma função um pouco menor, mais leve, né? Que o território do Nova Friburgo é bem menor e o número de paróquias também menor, né? Sim. Embora que seminaristas, eu deixei 40 seminaristas lá no seminário, né? Sim. E encontrei aqui 37, então já estou satisfeito. Já e vamos incrementar a pastoral vocacional, né? Com toda certeza. Que tivemos o último encontro com 30 vocacionados no seminário, domingo retrasado, né? Meu Deus, coisa boa. E já fomos semeando lá, né? Já celebrei. Meu filho, ele quando tinha seus 4 aninhos, ele falava assim, mamãe, você é padre? Eu falei, faz sim, meu filho. Aí ele foi crescendo, mamãe, padre casa? Eu, não. Não, você é padre, eu vou ser seminarista. Seminarista casa? Eu, Também não. Eu vou ser coroinha. Coroinha casa? Eu falei, não, filho, coroinha é pequeno, é criança. Aí ele, então só coroinha, depois eu vou casar para ter uma família igual você e papai, tá? Eu falei assim, tá bom, meu filho, fica à vontade. É, isso aí. A vocação de cada um. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu estava aqui refletindo, né? O lema episcopal do senhor é servo de Deus, né? Servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, isso aí. Isso. E aí a gente vai vendo, né? Por exemplo, um padre, quando ele está numa diocese, ele é transferido de uma paróquia para outra, mas ele está dentro daquele território ali. Isso mesmo. O bispo, ele atravessa culturas, ele atravessa povos. É totalmente diferente, é totalmente desafiador, né? Muito. É realmente o que Dom Salles falou com o senhor, é menos de si mesmo, né? É isso mesmo. É totalmente para a missão. É uma entrega radical. Não, e nesse ponto a gente avalia assim, costumes diferentes, pessoas diferentes, num clero que ele tem que chegar e fazer do jeito que o senhor acha que é melhor para aquela região. Então, assim, as modificações possam ser que aconteçam, possam ser que não, mas é o despojamento que, eu vou falar uma coisa que eu estava segurando há horas para falar. O pastor se despoja, as ovelhas também se despojam, assim. O senhor, a gente esperava tanto pelo senhor, Dom Pedro, a gente rezava tanto pela sua chegada, que quando o senhor foi nomeado, dia 2, nós dávamos berros de alegria na nossa cidade. A gente mandava, acho que todo mundo fez isso, se não fez, me perdoe, eu fiz. Printei a tela e saí distribuindo para um monte de gente. Temos bispo, temos bispo, temos bispo, temos bispo. Foi uma alegria. E Foi. E foi assim, a gente teve a questão do falecimento do Papa Francisco. A gente pensou, meu Deus, estamos sem bispo, sem papa.
Aí vem Papa Leão, depois vem Dom Pedro. Pois Né? é. A igreja, como é que... Ela é dinâmica também, ela é atemporal, né? Ela está sempre em movimento o tempo todo. E nisso a gente ganha um pastor que está aqui com a gente. Ontem, assim, eu passava pelo Senhor, o Senhor abençoou a minha afilhada, né? E eu vi assim, gente, eu estava assim, eu tenho pastor, sabe aquela sensação de ter pertença? Eu acho que isso que é o bonito da igreja, né? E a experiência que vocês viveram agora no passado recente é a experiência que os mineiros da Diocese da Campanha estão vivendo agora também, né? A experiência da vacância. Eles estão vacantes? Eles estão vacantes. Aí depois que eu saí de lá, ainda estão em processo, né? Ver qual vai ser o próximo bispo, né? E, então eles ficam muito ansiosos também. Vocês estão vivendo essa experiência. Só que a experiência aqui em Nova Friburgo foi peculiar, não é? Porque nós estávamos na vacância do Papa. Sim. E a vacância de bispo. Isso foi angustiante. Enquanto o Papa não fosse nomeado, no caso fosse eleito pelo Colégio de Cardeais, no conclave, não podia nomear bispo para lugar nenhum. Então foram muitas dioceses vacantes em várias partes do Brasil e do mundo, né? Sim. Então isso de fato assim, aumenta essa apreensão, né? Essa sensação de vazio, né? E a expectativa também das pessoas. Esse é o elemento diferencial, né? Como é maravilhoso a gente poder rezar pelo Papa Leão, pelo nosso bispo. Maravilhoso a gente poder estufar o peito e falar assim, nós temos um pai, nós temos um pastor, nós temos um representante de Cristo aqui presente no meio de nós. Isso mesmo. E a experiência do vazio, por exemplo, as pessoas lá, na semana que eu tomei posse aqui, aí mandava mensagem, poxa, estamos no vazio, tinha a voz do pastor, agora até o rapaz da rádio da Diocese mandou para mim, olha, a gravação, só pode fazer alguma observação sobre a gravação. Eu falei, você se esqueceu que eu não posso mais fazer a voz do pastor? Porque a partir de sábado que vem eu estarei tomando posse numa outra diocese. Nem eles perceberam isso. A ficha não caiu, né? Sim. Então eu queria que eu gravasse a voz do pastor pro fim de semana que eu estava tomando posse aqui. Sim, e assim, a gente que é fiel, né? A gente vê a recepção do povo, a sua posse foi linda. A acolhida do povo, aquele ginásio cheio, e todo mundo naquela expectativa. E a expectativa de poder conhecer, primeiro, Pedro. E depois Dom Pedro. Né? Porque tudo é uma soma, né? Uma soma. E é muito importante a gente ter esse momento. E acho que a voz do pastor pode ser colocada na nossa diocese, porque o senhor realmente tem uma voz muito boa de ser ouvida. Já começou, né? Já começou. Já é postada a voz do pastor. Pode entrar no site da diocese, está lá a voz do pastor. Eu já até aprovei ontem, né? Eu sempre faço uma análise de todo o texto, de como ficou a montagem da gravação, né? Então a gente já está postando, vai ser a terceira postagem esse fim de semana. Então, pessoal, olha, entra no site da Diocese e fique por dentro da voz do pastor. Por favor, hein? Cada domingo é uma reflexão sobre o Evangelho do domingo, né? E nós estamos também o Ângelus, todo dia, né? Às 18 horas, na Rádio Friburgo. E também estamos agora fazendo o Ângelus e também a voz do pastor na Rádio de Cordeiro. Que legal. Que tem um alcance muito bom no norte da nossa diocese, viu? Muito bom também. Sim. O índice de audiência tem sido bom. E a Rádio Cordeiro é sensacional. Sempre abre as portas também para a diocese, né? Muito bom. Muito Meu bem. Deus do céu, é tanta coisa que a gente fica até... Eu tô aqui assim, eu poderia ficar horas só ouvindo o Dom Pedro falar. Puxa vida, olha só. Dom Pedro, o senhor tem um trabalho, o senhor falou mesmo aqui conosco que o senhor tem um outro dom, que é o magistério. Isso mesmo. Agora, assim, acho que é uma pergunta que não é uma pergunta, mas é uma pergunta, né? Acaba sendo. Meu Deus, que é isso? É a minha mente trabalhando acelerada. Perdoe, meu TDAH grita. Podemos contar com formações do senhor na nossa diocese, já que tem a voz do pastor, já que tem essas coisas, uma formaçãozinha de vez em quando para o povo? Sim, sem dúvida alguma. Estou sempre à disposição para isso, né? Acho que Deus nos deu um dom, ou mais dons, né? É para a gente poder multiplicar. Quando eu crismo os nossos jovens da crisma, eu falo assim, olha, o bispo invoca os 7 dons do Espírito Santo, mas ele nunca pode quantificar quantos dons cada crismando recebe.
mas ele pode afirmar com certeza que nenhum crismado sairá dessa igreja sem pelo menos um dom. Nossa. Isso é importante. Nunca ouvi dessa forma. Então, pois é. E aí, o que vocês vão fazer com esse dom ou com esses dons? Isso é mais importante do que saber se eu recebi 1, 3, 5 ou 7. Porque você tem que multiplicar aquilo que Deus está dando. Ele está dando para você colocar a serviço, né? Sim, é verdade. Isso, exatamente. Eu pego a parábola dos talentos para poder sensibilizar os jovens, que muitas vezes recebem o sacramento da crisma e se distancia da igreja, e perde a identidade não só cristã, mas do próprio sacramento. Sim. Que é exatamente isso, né? Ser instrumento e obra do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo opere, trabalhe em cada um de nós, né? Então é um pouco essa questão. Então, se Deus me deu esse dom, é para colocar a serviço da comunidade cristã. Eu sou o bispo referencial hoje no Leste 1, da Pastoral Educação e Cultura. Então já me colocaram, não sei porquê, né? Eu saí lá depois de 8 anos. Eu saí do Leste 2, Minas Gerais, fiquei 8 anos. Aí participei da Assembleia dos Bispos do mês passado. Aí falei, poxa, eu estou há muito tempo na cultura e educação, não podia ver outra pastoral, não tinha outro bispo. Aí chego aqui no Leste 1, Rio de Janeiro, assumo a pastoral da cultura e educação, bispo referencial. Eu falei, então não tem jeito, né? Então é um sinal de que Deus não quer que me distancie dessa área, né? Então, é claro, estou à disposição, mas no dia 8 de novembro, mais especificamente, eu estarei dando uma formação para todos os coordenadores, agentes das varas pastorais. Teremos um encontro, né, que vai ser em Bom Jardim, dos coordenadores, assessores, né, das varas pastorais. E ali o padre Alexandre já pediu que eu desenvolvesse já um tema pastoral com todos esses agentes, né, e pudesse dar um pouco norte de como eu quero o trabalho pastoral na diocese. Sim, isso é muito importante. Abrindo também a palavra durante 30 minutos, para que também os agentes, né, e coordenadores pastorais possam fazer perguntas, né. Eu acho que é importante a posição do bispo sobre vários desafios, né? O bispo, a palavra bispo significa aquele que vê do alto, né? Então é um olhar que a gente tem, né? E talvez nesse sentido, isso não significa uma altivez, mas é um olhar num patamar que faça com que a gente vê o rebanho como um todo, né? Uma visão Você enxerga diferente, Você né? observa que as ovelhas, quando estão no rebanho de um pastor, elas quase nunca olham para trás. A ovelha é um animal que não olha muito para trás. Mas então o pastor vai à frente conduzindo, elas olham geralmente para o cajado do pastor, né? E elas percebem e reconhecem a voz do pastor que fala muito com elas. Por isso Jesus pega essa imagem pastoril, né, no Evangelho de João, para mostrar a parábola do bom pastor. Sim. Mas ele também tem a capacidade de olhar as ovelhas que estão lá atrás, né? Então ele vê as ovelhas como um todo, né? Eu gostava muito de uma imagem que o Papa Francisco dava, que demonstra um pouco a nossa itinerância como bispo de uma igreja, né? Ele fala, às vezes o pastor precisa estar à frente para orientar as ovelhas no caminho, apontar o caminho, né? Quem vai à frente, né? Como a gente vai numa peregrinação, tem um guia, chamado guia por isso. Sim. A gente vai atrás do guia, o guia conhece todo o caminho, né? E a gente não conhece, vai então seguindo o guia. E ele vai falando, vai explicando e tal, a gente fica focado no guia. E às vezes o pastor precisa estar no meio do rebanho, para que a ovelha e todo o rebanho sinta o calor do pastor. Está no meio da... Às vezes você precisa ficar lá no final, por último, Para correr. porque ele falava assim, porque as ovelhas muitas vezes têm aquelas que estão lá no último, nas últimas fileiras, elas têm um faro próprio para irem para outras pastagens. Sim, perfeito. Porque elas vão se desgarrando, vão se desligando, né? Então a gente tem que... É aquele momento que deixa as 99 para ir buscar. Exatamente. Que está querendo deixar o rebanho. As criancinhas, quando às vezes estão numa missa, né? Elas olham assim, mamãe, o que é aquilo ali? Aí, duas coisas chamam a atenção nas insígnias episcopais. A mitra, quem é aquele chapéu na cabeça daquele padre? Ou seja, quem é aquele bastão que ele está usando aí na mão? É a pergunta, verdade, né? Uhum. A gente explica para as crianças, eu gostava muito de fazer catequese com as crianças, né? Que tem o báculo do bicho tem uma curvatura. Sim. E aquela curvatura os pastores usavam porque as ovelhas se desgarravam, né? Elas caíam nos riachos, nos arbustos. Então aquele gancho ali é para botar no pescoço e puxar a ovelha.
para ele poder salvar a vida. E encaixava perfeitamente no pescoço dela. Porque ela era puxada pelo pastor pelo pescoço, no bom sentido. Sim. Gente, e às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. Exatamente. São detalhes, assim. Eu acho bonito na nossa igreja que a nossa igreja ela tem muito assim significado, ela tem muito detalhe nas entrelinhas. Sim, tudo é interligado a tudo tem um porquê, um para quê, uma razão de ser, né? Muito se bem. você parar para pensar... Sim. Agora eu vou lembrar. Né? Porque o pastor muitas vezes não conseguia alcançar os arbustos, né? Onde elas ficavam presas ali. Então o cajado ajuda o pastor a porque trazer entrar de no volta. arbusto é fácil, agora sair é complicado. O pastor tem que se virar. Isso mesmo. Caraca. Além da imagem que Jesus dá, né? De ter também um bastão para poder afugentar os lobos ferozes. Que querem comer as ovelhas, querem ferir as ovelhas, né? Então também acaba sendo um instrumento de defesa em relação às ovelhas, né? Ele não usa para si mesmo, né? Gente, então é a imagem bonita que nós temos. E a gente vê como é que Deus faz as coisas, né? Primeiro pensamento lá atrás, militar, jogador de futebol. E hoje pescador de pessoas, né? Pescador de homens. Pescador de homens, farei de ti, fez. É verdade. Não é à toa que meu nome é Pedro, né? É verdade. Eu tava lá meu Jesus pai falou, se ele quer ser jogador de futebol, vai ser Pelé, não. Não, vou botar ele como Romário. Não. Ele vai ser Deus Pedro. faz as coisas. Ele deu até um gostinho sarcástico. Colocou ele lá onde tinha a cidade do Pelé também. Mas eu tenho um amigo meu, ainda interessante, de falar assim, você tinha que ser bispo mesmo, porque você tem o nome Pedro, Cunha e Cruz. Eu falei, por quê? Bom, Pedro, o apóstolo que Cristo quis conduzindo a sua barca. Né? Sim. Significa solidez. Ontem uma menina falou assim, seu bispo, eu acho o senhor tão sério. Eu falei assim, eu sou sério mesmo. Aí você chega numa paróquia, você está todo sério, bispo. Aí é normal. Nós estamos nervosos porque o senhor vem aqui a primeira vez na paróquia e tal. Eu falei, não, já acostumei com isso, é normal, é assim mesmo, depois passa, mas é assim mesmo. Então ter essa imagem da solidez, não no sentido da personalidade, mas a solidez no ensinamento. Tu és pedra, né? A solidez no ensinamento, que Jesus queria isso de Pedro, né? Isso é muito importante, né? E ser esse aporte para as pessoas. Depois, cunha, que é aquilo que calça uma mesa, uma cadeira que está em falso. Então, na minha meu brasão tem as cunhas lá, 3 fileirinhas de cunha. É aquilo ali, a cunha. Por isso que eu coloquei no brasão. É um pedaço de madeira trabalhado pelo marceneiro para poder calçar os móveis que estão. Não sabia, né? Eu não sabia. Quando o senhor começou a falar sobre cunha, eu pensei que ia falar no sentido de cunhar. Mas não é. A cunha mesmo é isso, Poxa, né? Que legal. Tá, em falso a mesa, você coloca um pedaço daquele toco medido especificamente para encaixar naquele ponto falso. E cria estabilidade. Né? Uau. E depois a cruz. Bom, a cruz nós podemos falar tantas coisas, né? Mas o bispo carrega uma cruz. Então, para dizer que ele vai sempre carregar o peso da cruz de Cristo, na missão de ser bispo. Então, por isso que não é fácil. Mas quando eu escolhi o meu lema, servo de Jesus Cristo, é porque eu sempre fui muito encantado pela vocação e a cultura de Paulo, né? A vocação, porque quem imaginava que Paulo, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, um homem de uma cultura exuberante, falava latim, falava grego, falava o hebraico, era na época considerado um poliglota e perseguidor, né, dos cristãos. E em determinado momento, ele é chamado para o serviço do evangelho como apóstolo, mesmo sem conhecer os apóstolos, ele começa imediatamente a pregar o evangelho, e ele se sentia tão humilde pela consciência do seu pecado, que em muitas de suas cartas ele fala assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o serviço apostólico do evangelho. Então eu falei, poxa, nós temos uma teologia do servo, já presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, quando eu fui escolher o meu lema, eu já gostava da teologia paulina, eu fui à carta de São Paulo aos Romanos, porque eu acho que foi um grande embate que ele travou, porque ele era cidadão romano, encontrou uma cultura politeísta em Roma e prega um Deus único. Então, aí ficou
encarcerado em Roma também, né? Sim. Tem uma igreja lá em Roma chamada São Paulo alla Regola, porque tem o cárcere onde ele ficou, né? São Paulo ficou durante muito tempo ali, né? Então ele sempre dizia que era prisioneiro por causa do evangelho, mas sem nunca se lamentar, né, por ser prisioneiro e passar por tudo que passou, mas se sentia servo nesse sentido, né? Foi separado para poder ser o apóstolo dos gentios, dos pagãos, né? Então eu quis escolher esse lema porque o bispo, ele de fato, ele deve ser mais servo do que todos os outros servos, né? Geralmente os papas chamam de servo servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Você entendeu? Então é o servo de todos os servos. Sim. E mesmo tendo a função como papa ou bispo. Sim. Então, assim, você recebe um grau hierárquico, né? Mas para que essa autoridade seja traduzida em puro serviço. Em ação. Aí eu perguntei a um bispo uma vez: "Sou bispo, o senhor já tem mais tempo de bispo do que eu, fui nomeado agora e fui ordenado há poucos meses. Como é que o senhor define o ministério episcopal? O senhor que já tem bastante tempo de bispo." Um bispo já experiente, com mais de 20 anos. Ele falou: "Vou dizer 3 vezes para o senhor: serviço, serviço e serviço." Falei: então Nossa. eu escolhi certo meu lema. De servo, né? Eu achei muito interessante, porque geralmente a gente vê uma passagem bíblica, né? E quando eu li servo de Jesus Cristo, eu falei assim, gente, como que é profundo. Porque é a essência do episcopado, Sim. né? E foi tirado da carta de São Paulo aos Romanos. Sim. Esse é um fragmento bíblico também, que tem pessoas que pensam que não é, né? Colocou servo, por que colocou servo e tal? Não, mas se a gente olhar atentamente as cartas de São Paulo, Sim. muitas vezes ele vai se intitular servo de Jesus Cristo. E Paulo, ele foi uma pessoa que... São Paulo, né? Ele evangelizou a muitos e ele formou a muitos, né? Exatamente. Se podemos dizer que temos parte da tradição até agora foi pelo trabalho de Paulo com a evangelização da palavra, né? Porque depois que ele se converteu, ele se tornou um fiel anunciador da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os judeus e para os estrangeiros, sim, né? Sim, sim. E a gente vê como é que Deus se utiliza também desses dons todos, né? Precisava de alguém que falasse várias línguas para poder comunicar a outras pessoas também. Exatamente. Da mesma forma, aí a gente às vezes vê um padre que tem ali sua vocação, vai para o seminário, é ordenado, está numa paróquia e é chamado para estudar. Né? Ali tem um desígnio de Deus também, porque há uma necessidade da igreja, né? O senhor passou também muito por isso também. Muito. E a gente vê padres que hoje vão, padres amigos e tudo mais, mas que tem uma necessidade realmente da igreja para que se fortaleça também. A gente precisa transmitir para as novas vocações o que é aquele legado e também formar, né? Porque se uma diocese não tem seus formadores, como que fica um seminário também, né? Quando eu fui estudar, meu bispo falou assim para mim: você vai estudar por 2 finalidades. Primeiro, você vai formar novos sacerdotes, dando aula no seminário, ajudar a formar academicamente novos sacerdotes. O lugar prioritário do seu ensino vai ser no seminário. Você não está indo para ser professor de universidade laica, por exemplo, onde já tem muitos professores que podem fazer isso. Mas a preocupação nossa é dar uma sólida formação aos futuros presbíteros. Primeira coisa. Segunda coisa importante: o senhor vai ser professor também na Universidade Católica, porque nós precisamos também de padres com a sua identidade sacerdotal, em diálogo com todo o alunado que não estuda filosofia e teologia. Então eu dei aula no departamento de comunicação, administração, direito, economia. Nossa, tinha acesso a todas as áreas. A todas as áreas, cristãs. Exatamente. E ali eu dialogava muito com pessoas de vários segmentos religiosos, com agnósticos, com ateus. Sim. Mas um diálogo muito respeitoso. Saudável, né? Muito bom. Então, ser aquela presença... O que São Paulo fazia muito também, né? Ele chegava no lugar e evangelizava a cultura local, a partir do anúncio do evangelho, mostrando que o evangelho de Cristo tem um espaço dentro da cultura. Quando ele chega lá no Areópago, né? Grego, ele vê todos os nichos de todas as representatividades religiosas, tinha um nicho vazio. Porque os gregos, eles cultuavam tantos os deuses, eram politeístas, que eles deixavam o nicho porque achavam que a qualquer momento poderia surgir
uma outra divindade desconhecida e que eles então iam materializar, porque essas divindades elas surgiam a partir de forças da natureza. E eles faziam o quê? Eles personificavam essas forças da natureza. Então, de tão politeísta que eles eram, né? Quando Paulo chega ali, ele chega muito discreto no Areópago, ele pega e os gregos davam espaço para as pessoas ensinarem suas doutrinas, né? Então, chega a vez de Paulo falar, né? Então, ele fala em grego e ele vai dizer, vou apresentar a vocês esse Deus desconhecido que tem aqui esse nicho no panteão. Nossa. E ele fala de Jesus Cristo. Nossa. E dá as características de Jesus. Então ele prega no meio de uma cultura politeísta Jesus Cristo. Então, é mais ou menos esse areópago, que a gente fala o areópago educacional, quando nós estamos inseridos. Então, essa visão que o bispo teve, né? A universidade é católica, mas agrega pessoas de várias culturas, não é? De vários saberes e também de várias denominações religiosas. Então, eu tive muito aluno judeu, muito aluno ateu, que estudava na universidade por causa da qualidade do ensino, mas não tanto pela questão religiosa. Mas, antigamente, as pessoas procuravam esses estabelecimentos educacionais religiosos com esse propósito também de ter um ensino religioso. Sim. Os pais colocavam os alunos nas escolas católicas com esse propósito, de ser uma extensão da catequese familiar e comunitária. Ou seja, meu filho está no espaço educativo católico, cristão, com identidade. Sim. Sim. Mas só que a universidade, como o nome está dizendo, é um universo, então a gente recebe a todos. Sendo que todos os cursos da PUC-Rio, tirando filosofia e teologia, que necessariamente tem que ter, os alunos precisam fazer uma matéria de filosofia e uma matéria chamada cultura religiosa. Sim. Que é intitulada O Homem e o Fenômeno Religioso. Então eu lecionava mais na área da filosofia, né, para esses alunos, mas sempre trazia uma filosofia de inspiração cristã. Aí cada professor tem a sua pasta, então estava sempre lá na minha pasta, né? Aí padre, professor, Pedro Cunha Cruz. Então o pessoal tentou pegar a matéria lá do padre e era uma coisa muito positiva que era até disputada, sabia? Você pegou a matéria do padre? Porque um ia passando para o outro. Eu dava, por exemplo, na comunicação, né, a história do pensamento ocidental. Então, eles alunos... ter tido isso na minha faculdade de comunicação. Antropologia cultural, desculpa. E aí eu dava essa matéria para eles. Puxa vida, ele dava no terceiro, quarto período, já eram alunos já iniciados, né? Então, eles falaram assim, não tem mais vaga. Tem que procurar com outros professores. E olha, dá um nervosinho quando a gente procura uma matéria com um professor e a gente não consegue. Tinha muito disso. Dá um nervosinho. Quando eu estava em arquitetura, eu tinha alguns professores que eu queria fazer, porque assim, a gente sempre busca o melhor para a gente se formar, porque a gente quer beber daquela fonte, né? E é interessante que o aluno fala assim, pegou a matéria do padre? Vocês escreveram a matéria do padre? Não, é muito gostoso, porque assim, mostra que o senhor estava chegando a muitas e muitas outras pessoas, que as pessoas queriam estar ali na matéria do padre. Sim. Por isso que o senhor não sai da cultura e da educação. Pois é. Porque é vocação ali, é dom. E assim, a fonte para o futuro. Se você não tiver cultura e educação hoje, no presente, você não tem uma sociedade formada no futuro, você não tem uma base estruturada de cuidado, de respeito, de identificação social para a gente poder chegar às grandes massas e às pequenas massas. Porque, assim, a gente, às vezes, pensa em cultura e formação, mas, assim, aonde chega a cultura e a formação? Como é que é isso todo no histórico do Brasil hoje? Então, assim, a gente tem que avaliar, a gente tem que chegar em muitos lugares que, às vezes, a gente não consegue. É verdade. Né? E, assim... É muito legal, eu falei assim, a matéria do padre. Às vezes também tinha um elemento desafiador, que os alunos muitas vezes perguntavam, quando eu ensinava filosofia na PUC para esses departamentos, o senhor está falando isso aqui na filosofia porque o senhor é padre? Perguntavam muito, identificavam a filosofia. Eu falei, não, a filosofia existe independente da igreja. E do ser padre ou não, estou ensinando filosofia para vocês. Só que os gregos... Vocês têm que pensar isso, eles tinham uma dimensão chamada vida segundo o espírito, que era o conhecimento contemplativo racional.
a busca de alguma coisa que pudesse transcender os limites do mundo material. Então eles tinham um dos pontos da minha matéria, a vida espiritual grega, ou seja, ensinar as pessoas a pensarem para além da matéria. Ensinar as pessoas a pensarem é difícil. Matéria, então, pois é. Aí existia o mundo espiritual quando eu ensinava, por exemplo, Platão, né? Só para dar um exemplo. Meu Deus, mas interessante, está falando de um Deus. Mas existe um Deus artesão na linguagem do Platão. Sim. Mas eles associavam muito o ensino da filosofia ao ministério sacerdotal. Sim. Eu falei, gente, você precisa, para poder, você tem que separar e tal. E mostrava exatamente o quanto que essa ideia do Platão, do platonismo, ajudou ao cristianismo nascente a estruturar a sua linguagem que pudesse explicar ao mundo, né, o dado da revelação de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Mas muitas vezes tem isso também, né? De que eles não conseguiam destacar. Era bom de um lado, mas do outro não sei se era tão bom, né? Mas... porque existe também aquele povo que gosta da, assim, abre aspas para a palavra, que é uma palavra pesada, obviamente, da perseguição. Tudo que liga à igreja quer confrontar, quer debater, quer criar uma situação, e às vezes não é só isso, é só filosofia. Nós chamamos isso do ranço da cristandade, né? Ranço da cristandade. Da cristandade, porque esse é o grande desafio que eu encontrava lecionando filosofia para alunos que não tinham formação filosófica e nem religiosa. Então, mas tinham uma mentalidade, uma ideia a partir da história, uma ideia anticlerical, anti-igreja. Sim. Né? Porque eles viam a igreja na fase da Inquisição. Só olhavam aquele capítulo da história da igreja. Sim. E isso é o grande problema, porque estigmatizava. Então, tirar isso aí. Tirar isso dos alunos, para mim, foi o meu grande desafio. Tirar isso dos alunos. Eu imagino. Da cabeça dos alunos, né? E até fazer com que eles entendessem como era todo o processo de eleição de um bispo, do cardeal, dos papas, que era exatamente uma coisa antes do Concílio de Trento, que era usurpado pelas famílias mais abastadas, né? Eles não entendiam muito isso. Então, falavam, olha, é exatamente um título, mas precisa ver que tem uma questão vocacional, de identidade vocacional. Aí, quando eu começava a falar um pouco, eles conseguiam entender, né, todo o contexto histórico que levou a essa fase, enfim, da igreja, né? Então, tanto a questão dos títulos, das famílias abastadas medievais, né, como também a questão das cruzadas. Né? As cruzadas também, elas marcaram muito negativamente, né, na interpretação que muitos alunos têm, mas é a partir também do que eles receberam de formação lá atrás, porque depende muito da visão que cada professor tem e cada formação que eles tiveram também, né? Isso aí é muito importante o senhor colocar, porque assim, a gente tem filhos que estão no colégio e assim, meu filho tem 13 anos e ele está cursando oitavo. O seu está no nono. O meu está no nono. O oitavo ano. E ele falou assim, mãe, isso foi assim? Eu falei assim, não foi assim. Não, porque o meu professor chegou lá falando assim. Eu falei assim, vou te fazer uma pergunta. Como o seu professor vê isso? Fiz uma pergunta simples. Ele discorda disso. Eu falei assim, então é por isso que ele está falando desse jeito. Relaxa, estuda para passar, estuda para aprender, estuda para se formar, mas depois você lê tal livro. Dei um livro para ele ler, ele falou assim, poxa mãe, realmente é bem diferente de como foi passado. Eu falei assim, você tem que passar na matéria. Mas o que ele falou, vai falar do jeito dele. Sim. Porque assim, os professores, eles também são formados e eles acabam, como a gente acabou de falar, são formadores de novos formadores. Então as pessoas vêm com vão reproduzindo e vêm com o seu peso, com sua mochila e com tudo mais, né? Agora, Dom Pedro, a gente está nos nossos preliminares, né? de quase. Eu gostaria aqui que você... Viu? Eu avisei. Bate suas placas. Deixa aqui a sua mensagem para o seu rebanho, para as suas ovelhas, para o seu povo. Porque eu acho que agora, assim, a Diocese de Nova Friburgo, ela quer cada vez mais conhecer esse pastor, que é o senhor. Isso é muito importante nesse momento final, né? Dizer que, primeira coisa, que eu sou um pastor muito atento e sensível às demandas das ovelhas. Sim. Eu consigo perceber muito isso, né? Nesses 15 anos de bispo,
Então eu sempre falo assim, olha, a gente tem que ter o olhar, nossa vida, nosso ministério é sem dúvida alguma para o rebanho do Senhor, né? Na verdade, toda a causa da nossa vida, do nosso serviço, pensar sempre como eu vou prestar conta como pastor das ovelhas que o Senhor faz passar pelo meu ministério. Eu sempre falo isso com os padres e rezo pelos padres. Olha, Deus, a partir da ordenação, as mãos ungidas, Ele vai fazer sempre passar muitas almas pelo seu ministério, pela sua vida. Como você vai conduzir? Porque uma coisa é você receber um dom, um chamado e um dom, uma unção. Outra coisa é você dizer, o que eu vou fazer com esse dom? O que eu vou fazer com essa unção? É verdade. Como eu vou trabalhar isso? Então, colocar em primeiro lugar o que Deus quer de mim. E sempre antes de qualquer ação, fazer como Jesus, né? A contemplação. Ontem eu falei isso em Santa Teresinha, na igreja, na homilia, na festa dela, né? Então, o que ela fazia? Ao mesmo tempo que ela estava muito antenada à igreja missionária, que chama dos apóstolos missionários, que ela muito queria ser ardíssimo no seu coração, mas ela viu que Deus queria que ela fosse uma carmelitana. Entra no Carmelo Elíseo e fica ali. Mas então ela fez o quê? Ela conectou toda a vida contemplativa e espiritual com uma missão que a igreja tem de levar o Evangelho de Cristo aos corações, né? Agora, eu sou um bispo de proximidade, antes mesmo da existência do Papa Francisco. Quando as pessoas me chamavam, eu era padre. Eu falei, ô, seu padre, eu estou doido para o senhor visitar a minha família lá, eu quero oferecer um almoço para o senhor, mas eu ainda não consegui comprar aquele vinho. Eu tenho que comprar um vinho, porque associa a imagem do padre ao beber vinho. E fazer um prato bom assim para o senhor. Eu falei, olha, eu sou um padre mais simples que você puder imaginar. Primeiro, eu não bebo, então precisa ter vinho. Segundo, eu gosto de comida caseira. Então, se eu quiser comer uma comida sofisticada, eu não vou na sua casa, eu vou no restaurante. Eu quero visitar a sua casa, quero estar na sua família. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, mas muito próxima dos padres, muito próximo das vocações, muito próximo do povo. Às vezes a gente tem que dar um ajuste aqui e acolá, porque às vezes sensibilizar, né, os nossos irmãos sacerdotes também em relação às demandas, fragilidades. Eu acho também que a igreja deve ser o lugar onde a gente possa sarar as feridas, onde as pessoas sejam bem acolhidas, possam se sentir bem. Nunca as pessoas podem sair de uma experiência eclesial, comunitária e celebrativa piores de quanto entravam. Eu dizia isso como padre, hein? Para as minhas paróquias onde eu passei. Olha, vocês têm que sair daqui antes da bênção final. Eu vou dar agora a bênção final, mas vocês têm que sair daqui melhores de quanto vocês entraram e melhores do que o domingo passado. Porque a evolução espiritual nossa é um crescendo, né? A gente tem que viver essa evolução. Porque se na igreja a pessoa faz uma experiência igual a do mundo ou pior do que a do mundo, então a gente não consegue ver a igreja como mistério, corpo místico. Então elas têm que sair dali aliviadas. Eu falo, padre, o nosso povo tem tanto sofrimento. Se ele tiver um sofrimento a mais na experiência da igreja, vai ser uma coisa muito dolorida para nós, né? Então acho que a igreja tem que aliviar um pouco. Jesus quis aliviar um pouco esse fardo pesado. Vinde a mim, né? Todos vós que estáis com esse fardo pesado, insuportável, eu vou aliviar. Então essa experiência tem que ser também a nossa experiência. Então algumas vezes eu tenho essa sensibilidade, né, em relação à pessoa que fala, aproxima. Eu atendo pessoas, né, padre, religioso, religiosos, leigos. Quantos leigos já atendi, quantos padres, quantos religiosos lá no meu gabinete? Sim. Então, assim, no sentido de deixar a pessoa ter acesso ao pastor, né? A gente não pode ficar assim, clausurado, distante, né, das pessoas. Então, eu acho que esse é o meu perfil. E dentro desse perfil, para o desenvolvimento pastoral, eu não posso dizer muito porque ainda estou conhecendo a diocese. Sim. Mas a partir do conhecimento, eu sou aquela pessoa que se posiciona diante de cada situação. Eu nunca fico assim uma linguagem dúbia. Sim. Assim, acho que é importante. Não, né? Então, o meu perfil, a minha personalidade é de transparência, de firmeza, de clareza, né? Aliás, como filósofo também, né? O Descartes gostava de ideias claras e evidentes, e distintas. Então, é a objetividade no pensamento. Então, o pessoal já sabia mesmo, né? A gente sabe que o senhor gosta, o senhor não gosta. Né? Então, eu sou... Minha mãe falava assim, os seus amigos são amigos mesmo, porque
Você não consegue esconder o que você gosta, o que você não gosta, o que você pensa sobre cada coisa, né? Então é um pouco isso. Conhecer as ovelhas, estar próximo das pessoas, de todo o rebanho, né? E sentir a necessidade. A partir da necessidade que a gente vai sentindo, a gente vai dando toda uma orientação, né? Um encaminhamento, mas sempre vivendo essa experiência sinodal, né? Ou seja, o bispo está aqui não para ele estar caminhando numa direção e a comunidade na outra, né? Mas que todos possam caminhar, né? Dando passos juntos, conjuntos. Acho que essa experiência sinodal que o Papa Francisco trouxe para nós, era um projeto do Paulo VI quando terminou o Concílio Vaticano II, é uma experiência que tem que ser da igreja, né? Quando o concílio fala que a igreja tem comunhão e participação, Sim. ou seja, significa, todos têm que ter um espaço, né? Eu falei de Santa Teresinha ontem. Santa Teresinha diz, o que eu vou ser na igreja? Paulo fala aqui do pé, da mão, do pé, do braço. O que eu vou ser nesse corpo? O que eu quero ser nesse corpo? Ah, eu já sei, eu vou ser o amor. Sim. Porque o amor concentra todas as outras virtudes, todos os carismas e dons. Então ela queria ser alguma coisa dentro da igreja. Ela não queria ser nada, uma figura assim, desfigurada, né? Então, nesse sentido que a gente tem que mostrar para os nossos cristãos uma identidade cristã muito forte. Minha preocupação é muito grande, não com esse profeta da desgraça que diz que em 2030, 35, os católicos vão ser minoria, não. Mas eu gostaria muito de tornar a igreja local aqui de Nova Friburgo uma igreja, eu falei isso na minha missa de posse, né? Sonho com uma igreja toda missionária. Nós somos o mesmo missionário, começando pelo missionário, né? É verdade. Ou seja, de cada um possa pregar o evangelho, ser uma presença testemunhal no mundo, que na igreja todos nós praticamente temos o mesmo propósito. Mas como você vive a sua fé, o seu cristianismo no mundo? Sim. Essa é a grande questão, né? É Meu fácil Deus. ser cristão dentro da igreja, agora fora que você está lá levando de verdade o evangelho. Né? É verdade. E se temos esse problema, só concluir, de decréscimo de cristão que deixam a sua igreja, a sua fé, nós temos que, todos nós, unirmos essas forças, né? Trabalharmos conjuntamente e evangelizar esses distanciados, Sim. que receberam os sacramentos, mas estão distanciados, e aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, né? É verdade, meu Deus. E assim, a gente, pensando na missão do bispo, né, se a gente pensa, por exemplo, um prefeito inicia o seu mandato numa cidade. Ele não vai, num primeiro momento, ir lá na sua rua tapar o buraco que está ali na sua frente. Ele vai conhecer todos os problemas. Ele vai conhecer todos os problemas. Eu acho que a gente, primeiramente, precisa acolher o nosso bispo, né? Exatamente. Dar o tempo necessário para o bispo rezar, se inteirar, sentir, né? Porque, gente, o bispo reza. O bispo, quando toma uma decisão, ele não acordou um dia, eu vou tirar esse padre daqui e vou botar ali. Não, ele rezou, ele observou, ele sentiu. E dali ele toma seu passo, né? É isso mesmo. E eu lembro muito de uma vez que Dom Ednei, eu tinha ido até cobrir essa missa. Dom Ednei falou que havia uma necessidade de uma transferência, umazinha. Aí ele falou assim, mas nessa necessidade de transferir vão ser transferidos, eu lembro que era tipo assim, 15. Falou assim, vou ter que mexer em 15 para cuidar desse que precisa ser transferido. Então, às vezes, a gente precisa também entender o passo ali da missão do bispo, né? Porque não é fácil. Não é fácil. E com isso, finalizando a sua bênção, Dom Pedro. Acho que para nós e para o povo que vai estar assistindo a gente de casa, da onde a TV Real chegar, da onde a gente também chegar com toda essa informação maravilhosa. Porque, Nossa. olha, eu poderia ficar realmente Eu horas também. aqui. Porque foi Eu ia sugerir a Dom Pedro para ele fazer, além da voz do pastor, gotas filosóficas. Porque eu gostaria Tá das certo. cruzadas, ia ser meu favorito. Com certeza. Com certeza. Mas a gente vai formando as pessoas. Mas eu queria, antes de dar a benção, só destacar, né, um ponto de definição que vem a partir do meu ministério, mas em consonância com aquilo que os padres e o povo de Deus perceberam no Rio e em Minas Gerais, onde eu atuei mais como bispo, né? Quer dizer, a definição de pai e pastor, de misericórdia e justiça. Então, não estão separados, né? Então podíamos falar só sobre essas 4 ideias, de pai e pastor, de misericórdia e de justiça. Deus é misericordioso, mas ele também é justo, né? Então muitas vezes a gente tem que agir com misericórdia e justiça simultaneamente. E é difícil ser pai.
Fala que é não é fácil, fácil você não. fala, é difícil. Tá bom, eu vou dar agora a benção a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder aqui expor toda a minha trajetória ministerial, né, sacerdotal e episcopal. E espero que esse podcast possa atingir todos os nossos diocesanos de Nova Friburgo, os 19 municípios, né? E estaria aqui também preparado para oportunamente estar desenvolvendo algum outro assunto que vocês queiram que eu venha falar, né? Com certeza. E o bispo está sempre à disposição, minha agenda está cheia até o Natal. Eita, Deus. Todo fim de semana, dá uma coisa de fim de semana. Então tá assim, a agenda é um pouco essa assim, né? O bispo é um bispo só, né? Para uma diocese extensa como a nossa, de quase 10 mil quilômetros quadrados, né? Mas agradeço a oportunidade, vou invocar a bênção de Deus sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem Imaculada, de São João Batista, o padroeiro da nossa Catedral de Nova Friburgo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Gente, tchauzinho, muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.